para ele, João Gomes, em primeiro lugar, né, antes do que para o Flamengo, o que parece ser mais interessante a essa altura. Eu acho que jogar na Premier League é muito interessante. Acho que há espaço para ele crescer no Wolverhampton. Salve, salve, nação! Nação, vambora aqui com mais um vídeo, né? Flamengo encaminha a venda do lateral esquerdo Ramon para o Olympiacos da Grécia, né? E a situação do João Gomes ainda continua indefinida. Para onde ele vai? Wolverhampton? Lyon? Qual seria o melhor destino para João Gomes, o jovem pitbull do Ninho do Urubu, né? Deixa aqui nos comentários. Para onde ele deveria ir? Wolverhampton. Lembrando que o sonho dele é jogar a Premier League, né? Então vamos embora reagir aqui. O Zinho, ele deu um trecho bastante importante aqui e um alerta já para a diretoria do Flamengo, né? O que o Zinho falou. Preste atenção aqui no React aí, né? É isso aí, tamo junto. Créditos aí, ESPN Brasil. Vou deixar o link na descrição com créditos. É isso aí, tamo junto e vambora para o vídeo. Deixa o like, nação, tamo junto. Falando sobre João Gomes, teve toda aquela questão, já estava ali basicamente muito encaminhado com o Wolverhampton da Inglaterra, aquela portas em automático ali para decolar rumo à Inglaterra. E aí, de última hora, John Textor, acionista do Lyon da França, que é investidor ali do Botafogo também, da SAF do Botafogo, ele chegou lá, um papo com o presidente Rodolfo Landim, tentando entrar de última hora para levar o João Gomes para o time francês. Uma proposta superior a 17 milhões de euros no Wolverhampton, o Lyon um pouquinho mais ali, cerca de 2 milhões de euros a mais, informação dada primeiro pelos companheiros do jornal O Dia. O Flamengo, obviamente, fica mais tentado a vender por um valor superior e aí fica mais na questão do João Gomes. O que ele vai decidir? Ele prefere mais ir para a Inglaterra, onde é a Premier League, enfim, um campeonato de maior renome, de fato, internacional, ou a questão da França? O que vai pesar mais? A decisão do Flamengo ou o interesse do João Gomes de manter até a palavra dada ali ao Wolverhampton? As partes estão conversando sobre o assunto, a possibilidade até de ter um diretor do Lyon chegando aqui ao Brasil para falar com o Flamengo mais concretamente sobre o assunto. Está se desenrolando. Fato é que o João Gomes está fora do Flamengo. Para onde ele vai, aí a gente vai ter que acompanhar com maior atenção. Aí não sei você, Mari, França, Inglaterra, decisão um pouco chata de tomar, né não? Ai, que tristeza. Eu aqui decidindo se eu vou pegar a linha verde ou a linha azul hoje para poder ir embora para casa. A dificuldade do João Gomes é França ou Inglaterra. Pedro, fica com a gente, tá? Porque a gente separou um mapa de movimentação e números do João Gomes pelo Flamengo. E como ele atua cobre muito bem todo o setor de meio campo. 95 jogos com o Flamengo, 3 gols, 3 assistências. Construções em gols, 20, né? Desarmes por jogo, uma média muito alta. Que coisa, né? Parecia que estava tudo certo com o Wolverhampton e agora esse novo elemento. Ele é um jogador que chama atenção, né? E é muito normal que os mercados observem e tentem. Eu acho apenas que o Lyon chegou um pouco atrasado. Claro, não tão atrasado a ponto de portas fechadas, já foi, tchau, tal. Mas ele tá apalavrado, né? Então você pensa assim, qual é o melhor caminho? Não tenho a menor ideia, não vi essa história no final, mas tenho suspeitas. O Wolverhampton vai lutar contra o rebaixamento. E eu acho que vai escapar. Ontem mesmo, durante o jogo, o Eugênio estava comentando a partida, foi anunciado o Sarabia, né? E o Eugênio foi assim, olha, é bom reforço, mas reforço não é um problema aqui. Porque está lotado de jogador bom em diversos setores. Qual é o problema? O problema é que o Lopetegui acabou de chegar, né? O Lopetegui está tentando dar uma cara para o time e tal. E aí a gente cai em uma hipótese, para mim, pró-Wolverhampton. Se o Lyon não luta contra o rebaixamento, o Lyon vive meio de tabela, 9º, 10º lugar, e o Wolverhampton luta contra o rebaixamento, eu acho melhor trabalhar com o Lopetegui que trabalhar com o Blanc. Eu acho que, por mais que eu respeite o Laurent Blanc, ok e tal, eu acho que ele vai te estimular mais, vai tirar mais coisas positivas da sua carreira. Mas eu sou o Mário Marra, eu não sou o João Gomes. Sim. Mas eu estava pensando aqui, porque
tem essa parte também que o Pedro traz do jogador ter esse cuidado com o que ele apalavrou. O Flamengo vai pensar no business. E essa imagem é importante para ele numa nova etapa. Mas também não é importante para o Flamengo? Claro que sim. E, tipo, em termos de comportamento no mercado, Eugênio? A Ou o business que manda? A questão toda é assim, até que ponto estava apalavrado ou não estava apalavrado. Até que ponto o negócio estava realmente decidido ou não. Até estudando para o jogo do Wolverhampton, e eu fiquei procurando, nossa, mas estão falando de reforços, né? Se falava muito do Sarabia, que era a possibilidade de fechar em algum momento. Eliminar. E a entrevista do Lopetegui é o seguinte, não, acho que além disso, não, vamos buscar outros reforços. Eu falei, e o João Gomes? Pra gente aqui tá certo que vai para lá. Eles não estavam dando como certo, eles não estavam nem falando. Ó. Então, até que ponto realmente a coisa estava tão encaminhada assim, tão fechada assim, ou se era um interesse que não evoluiu. Então, eu não estou por dentro, eu não sou o cara que negocia ali para dizer se vai ficar queimado no mercado ou se não vai ficar queimado no mercado. Eu acho que tem que ver, para ele, João Gomes, em primeiro lugar, né, antes do que para o Flamengo, o que parece ser mais interessante a essa altura. Eu acho que jogar na Premier League é muito interessante. Acho que há espaço para ele crescer no Wolverhampton. E acho que o time vai sair. Ele já saiu da zona de rebaixamento, ele ficou muito tempo. O Lopetegui está iniciando um trabalho ainda, mas o time já consegue sair. Ganhou do West Ham no final de semana, aliás, um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento. E eu acho que a tendência do time é crescer. E eu acho que ele ali tem condições de pensar além. Por outro lado, é mais fácil você, por exemplo, pegar uma competição internacional, como uma Europa League, jogando pelo Lyon. Então, medir, assim, colocar na balança, ver que condições cada um oferece. Os objetivos, né? É um jogador que tem a crescer. Qualquer um deles vai servir para o João Gomes como plataforma de trampolim para tentar alcançar um clube maior na Europa. Nenhum deles hoje é top de linha no futebol europeu. Agora, o Zinho trouxe na nossa programação um outro ponto que eu achei muito interessante, que é uma análise que o Flamengo tem que ficar de olho no adversário Botafogo nessa história do João Gomes. Fala aí, Zinho. Em termos de campeonato, competitividade, até para ele evoluir mais e até chegar em equipes maiores, a Premier League é melhor, sem dúvida. O Lyon, o campeonato francês, ele vai brigar ali para buscar uma vaga em Copas Europeias, mas o título geralmente fica com o Paris Saint-Germain, né? O João Gomes, olha, eu acho que o Flamengo poderia vender melhor. Então, se tem uma proposta, eu acho que no mínimo tinha que ser 20 milhões de euros pelo João Gomes. Jovem, tem o estilo europeu, aquele segundo volante que chega na frente. Tem vários outros que vão, não adapta, não vai bem. O Gabigol não foi bem na Europa, o Pedro foi, voltou. O Pedro era do Fluminense, foi para lá para a Europa e voltou pro Flamengo. Então, assim, o Flamengo, né, se tem essa preocupação, não sei, dele de repente voltar e por ser o John Tech, caso ele vá pro Lyon, de jogar no Botafogo, então tem que botar uma cláusula, porque se o cara comprou, meu amigo, levou pra lá, não adaptou, não foi bem, tudo, é novo, dá pra trazer de volta, jogar mais um pouco no Brasil, entendeu? Eu acho que assim, ele pode sim, de repente, se for vendido pro Lyon, chegou lá, bateu, não foi bem, ele é dono do Botafogo também, ele pode voltar e jogar no Botafogo. Olha esse ponto que o Zinho traz, né? Porque é dessa questão que é um novo mundo também que a gente está acostumando agora com os SAFs no Brasil, né? Desse movimento de jogadores. Pedro, eu acho que isso não é exatamente uma... Só uma lembrancinha. Diga. O Textor também tem um clube na Premier League, né? Crystal Palace. E acho que o João Gomes jogaria no Crystal Palace também. Mas Pode ok, ser. vai. Mas é uma atenção interessante que o Zinho levanta também, né? Desse movimento, ainda mais tratando de um rival. A gente está tratando 100% de uma hipótese, de um cenário, mas é um cenário diferente para o nosso futebol que a gente vai ter que começar a ter essa atenção. É um cenário do novo futebol, né, Mari? Mas acho difícil, não sei nem legalmente como é que ficaria colocar uma cláusula nesse sentido de, vamos dizer, não poder retornar para um rival, algo nesse sentido. E é algo que o Flamengo também já pratica no cenário do futebol atual. O próprio Zinho citou o Pedro,
Flamengo pegou de ex-rival Fluminense, só para ficar aí, o Pedro, o Gerson, Ayrton Lucas, o Kennedy, já passou pelo Flamengo também. Então faz parte do jogo, né? O jogo é jogado. Então tem esse risco também, se você vender para um Lyon, que tem aí o acionista, o John Textor, corre esse risco. Inclusive o João Gomes um dia poder vestir uma camisa de um rival. Acontece, o jogo é jogado. Loucura, né? Porque agora tem isso. Ele pode até estar atravessando o John Textor para levá-lo para outro time da Premier League, mas abre uma margem para um time do Brasil agora também, né? E, de novo, vou voltar àquela primeira frase. O João Gomes, ele é observado. O mercado sabe quem ele é e é certo que esse é um jogador. Lembra o ano passado, quando o próprio Dudu falou isso do Danilo? Esse é o jogador que a gente via treinando lá, é jogador de Premier League e tal, e o Danilo está na Premier League. O João Gomes era muito claro que é um jogador para esse tipo de competição, sabe? Para ser exigido ao máximo, para crescer, para marcar e chegar na área. E ele construiu a história dele com o Flamengo assim. É isso, essa é a história dele. Eu acho que o Pedro tinha me feito a pergunta, né, de Inglaterra ou França. É claro que é uma análise muito estereotipada, podemos dizer assim, de um campeonato francês que às vezes é mais pegado, mais físico. E na Premier League eu acho que ele tem mais a liberdade, talvez, do jogo. Claro que isso não são todos os jogos, isso pode ser uma visão de um jogo, de um confronto. Sim. Mas o próprio Messi sofreu muito no início também, com muita pegada na Ligue 1. Talvez na Premier League ele tenha mais essa condição de jogo. Não, é bem intensa a Premier League. Não, intensa mas eu acho que na coisa do físico, o físico parece que é só correr, tem embate, mas eu acho que às vezes na Ligue 1 é mais, não sei, que eu não quero usar a palavra errada, mas eu acho que às vezes é mais dura. Mais duro, Não que na Premier League seja uma coisa tranquila, que você caminhe pelo campo, sabe? Muito pelo contrário. Exato. Muito pelo contrário, tem que correr e correr muito. Tudo é muito relativo, tudo é muito... Vai depender também, assim, dependeria, né? Do encaixe dele dentro do time, da ideia de jogo do time. Ele está pronto, Eugênio, assim, para chegar e jogar numa Premier League, chegar e jogar numa Ligue 1? Eu acho que ele está pronto para fazer parte dos elencos e aí, dentro dos elencos, uma vez estabelecido, ir buscando o espaço dele. E ele tem condições de buscar o espaço, mas não é o reforço que chega num clube de Premier League, toma aqui a camisa e você é titular absoluto. Ainda não, até pela juventude. Vai entrar, vai se adaptar, vai ganhar espaço, vai ganhar rodagem e vai crescer. É um processo, não é imediato, é diferente de um jogador já consagrado, que já é aprovado lá. Eles têm muito isso, né? Acho que menos agora na Premier League, assim, que o jogador seja testado para saber se tem um nível para jogar lá. Agora não, agora já estão contratando. O Scarpa não foi testado, normalmente assim, bota em Portugal, bota... Chelsea faz muito isso, né? Agora não, assim, o Scarpa chegou e já está sendo olhado, olha... Está contribuindo, é importante. E por isso o Danilo vai logo depois. Jogadores que chegam... E eu acho que... Mas o João, talvez ele precise passar por esse período de... Vamos entender o que tem aqui, onde é que eu vou jogar, qual é o meu espaço. Porque o que o Marra colocou... Tem jogador, por exemplo, no Wolverhampton. Mais ou menos o espaço que ele joga hoje é ocupado pelo Rubem Neves. Que é titular da seleção de Portugal. Então, é uma questão. Mas é um cara que vai ficar com final de contrato em breve e é muito assediado, né? United fala nele, Liverpool fala nele. É um cara... O clube vai precisar trazer alguém para já ir se ambientando aquilo ali. Para a próxima temporada. E o do lado dele é um jogador de 35, né? Que é o João Montijo. Ontem até foi perdendo espaço, né? Acho que ele vai perder naturalmente espaço. Mas é muito grande também, sabe? Assim, é um jogador histórico de Copa do Mundo e tal. Eu acho que é ótimo para ele, como amadurecimento, conviver com esses caras. Conviver com o Diego no ataque. Conviver com o Raul Jiménez no ataque. Conviver com jogadores jovens como os da defesa, mas que são jogadores que, por exemplo, o Kilman, que até está perdendo espaço. O Kilman foi titular da seleção de futsal na Inglaterra. É um jogador que é altamente técnico, tudo. Então, acho que seria interessante esse tipo de troca para ele também. Ô Pedro, quais são os valores mesmo da negociação? Oi, Mari. 17 milhões de euros por parte do Wolverhampton e o Lyon acena com 2 milhões de euros a mais. Assim. Então, o Flamengo balança o coração financeiro do Flamengo, essa proposta do Lyon. Boa, Pedro. Obrigada, pelas informações e pela participação aqui no Sport Center.
Tá bom, gente. Boa sequência para vocês de programa aí. Valeu. 2 milhões, claro que é grana, né? Ajuda, né? Mas é isso, aí tem que colocar na balança o desejo do jogador e a posição do Flamengo no mercado também, né? De como isso foi acordado no bastidor, né, Eugênio? Sim. Como que Mas foi combinado. 2 milhões são 2 milhões. Não é só o desejo, né? Não é só o desejo do jogador. É também o que foi combinado de contrato com o jogador, de salário, de prêmio e tal. As Porque, condições, assim, né? ok, abre mão aí. Pô, abre mão, os caras estão pagando mais. Mensal? Por que eu vou abrir mão? E 2 milhões é grana, né? Envolvendo a situação do Ramon. O Felipe Luiz, machucado, com problema muscular, não está sendo relacionado. O Vitor Pereira está levando só o Ayrton Lucas para a lateral esquerda. Por que ele não leva o Ramon? E ontem à noite, na terça-feira à noite, eu fui apurar isso. Eu falei, pô, vem cá, por que o Ramon não está indo? E aí, um passarinho rubro-negro lá do Flamengo falou, Vene, um dos motivos de ele não estar sendo relacionado porque ele tem negociação com o Olympiacos da Grécia. Eu falei, o quê? Você me fala assim, com essa naturalidade? Olympiacos é um baita clube do futebol grego, acabou de contratar Rodinei. O Rodinei está de titular lá no Olympiacos da Grécia. O Rodinei, titular do Flamengo da última temporada. Tem o Marcelo no elenco, Marcelo, lateral esquerdo, renomado, Real Madrid, seleção brasileira, que atualmente é reserva. Já contratou o Rafinha num passado recente, aí, em 2021. Ou seja, o Olympiacos da Grécia está negociando a contratação de mais um lateral do Flamengo. Parece que eles têm um fetiche por lateral do Flamengo. E aí descobri também quanto que o Olympiacos quer pagar ao Flamengo para ter o lateral esquerdo Ramon. 1,5 milhão de euros, dá em torno de 8 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. Vene, qual é o status da negociação? Conversas avançadas, inclusive aqui no Rio de Janeiro tem um representante do Olympiacos para fechar a contratação. O Flamengo, que me relataram no Flamengo, Vene, tá tudo acordado, tudo apalavrado. O que falta agora, é o papel. O Olympiacos mandar o papel escrito. Nós do Olympiacos estamos interessados na contratação do lateral esquerdo Ramon. É isso, é o que falta. E é assim que acontece geralmente nas negociações. Primeiro tem o acordo verbal e depois o papel é enviado ao respectivo clube. No caso do Olympiacos ao Flamengo, no interesse do lateral esquerdo Ramon. O Flamengo quer fazer negócio. Ramon é um jogador que quase foi para o Braga de Portugal. Bruno Macedo, empresário do Jorge Jesus, empresário do Vitor Pereira, era quem estava intermediando a negociação. Inclusive, hoje, o Ramon não tem um empresário oficial, porque ele está, entre aspas, deixando o empresário dele antigo, que é o Ulisses, um empresário conhecido também, se eu não me engano, é mesmo empresário do Militão, do Real Madrid. Então, o Ramon sem lateral, sem um empresário, oficial, é um intermediário brasileiro que está fazendo essa negociação. Não vou falar o nome do intermediário, a pedido da fonte do Flamengo, para não expor a pessoa, porque a pessoa de repente não quer ser exposta nessa situação. Mas é um intermediário brasileiro que está fazendo a negociação, tem um representante do Olympiacos aqui no Rio de Janeiro para conversar com o Flamengo já deu ok, o jogador veio com ótimos olhos, inclusive pelo que eu soube, já até conversou com o Rodinei para saber como é o Olympiacos, como é a estrutura, como é o futebol grego. Então a tendência é que o Flamengo venda o Ramon ao Olympiacos. Eu agora esperar a assinatura de contrato para poder confirmar, cravar que o Ramon é do Olympiacos. Mas as negociações estão bem avançadas e já acontecem há alguns dias, segundo me relatou essa pessoa do Flamengo. Beleza, galera? Então, é isso aí, nação. Mais um react que eu trouxe para vocês sobre a situação do Ramon e do João Gomes, né? O Ramon de saída já, né? Ele deve embarcar essa semana rumo à Grécia. O Olympiacos é da Grécia, viu? É aquilo, é um bom lateral que no Flamengo não teve muitas oportunidades, né? Às vezes que ele entrou no jogo, às vezes que ele chegou a atuar, ele jogou bem poucas partidas, mas isso faz parte também, né, de um jovem jogador que está em construção ainda, mas acabou não dando tanta liga no Flamengo e também ele chegou no momento que o Flamengo estava voando, né? Então faz parte, né? Mas é um excelente jogador que vai agora trilhar rumos na Europa, né? Assinar contrato de 4 temporadas com o Olympiacos. Sobre o João Gomes, a preferência dele é
jogar na Premier League, mas tem vários fatores que pode mudar a opinião dele, né? Questão de salário, luvas, jogar torneios internacionais, né? Uma coisa que no Wolverhampton ele não vai conseguir. Aí o Wolverhampton fala, vem pra cá que a gente vai te prometer jogar uma Champions League, esquece. Liga Europa. Conference League. Conference League, que é torneio da UEFA também. Olhe lá, entendeu? Olhe lá. A não ser se o Wolverhampton tiver uma temporada sensacional. Mas fora isso, não. Já no Lyon oferece isso. Jogar uma Champions League. Se eu não me engano, os 3 primeiros do francês se classificam para a Champions League, né? É os 3 primeiros ou os 2 primeiros? Eu não estou lembrado direito não, né? Pode acontecer, entendeu? Porque a primeira colocação é o PSG. Ninguém tira do PSG. Na segunda e terceira colocação já é outro time ali. Ou é um... Saint-Étienne caiu, acho que caiu. Tem o Olympique de Marseille, tem o Lyon e outro time da França. É aquilo. O Lille também, que foi recentemente campeão. Então a situação do João Gomes é meio complicada, mas eu acho, minha visão, eu preferi que ele fosse para a Premier League. Óbvio lá que ele vai se desenvolver melhor como jogador também. É um futebol muito competitivo e todo mundo olha para a Premier League, simplesmente isso. Todo mundo olha porque é a maior competição. Não é a maior competição, é a maior liga do mundo, né? Sempre a Premier League, depois vem a Liga Espanhola, pode ser? Liga Italiana? Eu acho que a Premier League é a melhor de todas. Tem. Então lá ele consegue fazer a mesma coisa que o Richarlison fez, né? Fazer tipo de trampolim. Richarlison foi pro Watford, Everton e Tottenham agora, né? Chegou num patamar gigantesco. Tem como ele sair do Tottenham e elevar ainda mais? Ele mesmo jogando na Premier League? Ele pode sair de ir para um Manchester United? O Liverpool? Então tem esses casos aí, né? Muitos jogadores, até o treinador, né? Utiliza um clube e destaca no clube o treinador para fazer como trampolim, né? Faz parte da vida de futebolística, né? Futebolística. Acho que se fala assim, né? É isso aí, nação. Tamo junto. E é nóis. Valeu. Um abraço pra você. Tamo junto.